Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Número 159 do Yucat. A pergunta é: o que é o purgatório? O purgatório, frequentemente imaginado como um lugar, é um estado. Quem morre na graça de Deus, isto é, em paz com Deus e com os outros, mas ainda necessita de purificação para poder estar face a face diante de Deus, passa por um purgatório. Então é interessante pensar nisso, né? Porque a gente pensa o purgatório como um lugar, porque a gente está muito apegado às coisas desse mundo, às coisas materiais, então a gente entende tudo de uma forma material às vezes, né? A gente então entende ali um lugar, mas o purgatório ele é um estado de purificação da alma que precisa estar pura, né? Purificada para estar então na presença de Deus, né? Então, o purgatório é para quem morre na graça de Deus, né? Como vai dizer aqui, em paz com Deus e com os outros, mas ainda necessita de purificação para estar face a face diante de Deus, né? Lembrando que para estar face a face diante de Deus, nós precisamos ser santificados, precisamos estar santos, puros, purificados, né? Vai dizer aqui, vai fazer uma comparação muito bonita, né, com as Sagradas Escrituras, vai dizer assim, olha, quando São Pedro traiu Jesus, o Senhor voltou-se e olhou para ele, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Essa passagem está lá em Lucas 22:61, né, e seguintes. Então, naquela passagem, né, onde ali Jesus, lembramos que na Santa Ceia, Pedro disse para Jesus, olha Jesus, mesmo que eu tenha que morrer contigo, eu nunca te negarei, né? Quando Jesus fala com ele, então, olha Pedro, antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes, né? Então, logo depois disso, Jesus vai ali ser entregue, né? E ele vai para o Getsemane rezar, né? Vai lá orar, como nós conhecemos, ali onde em suprema agonia, né? Angústia, ele vai suar sangue, e dali já entra em cena mesmo Judas, que vai dar o beijo, né? E ali os servos do sumo sacerdote vão pegar Jesus e vão levar Jesus então já para um interrogatório, e ali começa a paixão de Cristo, né? E dentro desse contexto, Pedro vai negar 3 vezes. Pedro vai negar que conhece Jesus, mas ele sai dali, depois que ele encontra o olhar de Jesus, né? Ele vai sair dali e vai chorar amargamente. E aqui, então, o catecismo, né, vai nos ajudar a pensar nessa realidade do que seria então o purgatório. Nós vamos entender isso aqui, olha, diante do olhar amoroso de Jesus, diante da compreensão de Pedro de quem era Jesus e da compreensão de que aquilo que ele havia feito havia sido algo ruim, algo terrível, né? Ele entendeu aquilo, ele compreendeu aquilo diante do olhar de Jesus, e ele sai e vai chorar amargamente o seu pecado, né? Então isso é o purgatório, né? Essa graça, porque o purgatório, gente, é uma graça. O purgatório é a graça de chorarmos amargamente o nosso pecado, nessa comparação, né? De compreendermos que por mais que ali no purgatório nós entendemos que são almas que não negaram a Deus no sentido de se separar de Deus, né? Que morreram numa amizade de Deus, que morreram numa amizade, né, com os outros, mas que não estavam ainda totalmente puros, que precisavam se purificar, né? Dos seus pecados, das suas mazelas. Então, se nós estivermos nesse estado ainda, né, precisando dessa purificação,
Isso é o purgatório, né? Essa compreensão, e é interessante que continua dizendo, né, uma forma muito bonita aqui de explicar, uma forma muito profunda de explicar. Provavelmente a maioria de nós espera no momento da morte um purgatório como esse, né? Se nós entendemos o que é o purgatório, nós vamos esperar que nós tenhamos então essa graça, né? De sermos purificados, totalmente purificados, né? O Senhor olha-nos cheios de amor e nós sentimos uma ardente vergonha e um doloroso arrependimento pelo nosso comportamento mau. Ou simplesmente, entre aspas, aí, simplesmente insensível, né? Então, os nossos maus comportamentos, né? E a nossa insensibilidade, gente, porque nós somos cercados de insensibilidade, né? Às vezes nós somos insensíveis no falar, às vezes nós somos insensíveis, né? Quando nós nos dirigimos aos outros, nós somos insensíveis com as nossas ações, né? Às vezes, não em grandes coisas, talvez, né? Somos insensíveis em grandes coisas também, mas quando nós vamos entrando num processo de santidade, a gente vai deixando aqueles grandes pecados, mas a gente tem que perceber que muitas vezes nas pequenas coisas nós somos insensíveis, né? Alguém precisa falar com a gente, nossa, não, tô atrasado, depois a gente conversa e vaza. Isso é uma insensibilidade, é um desamor aí, né? Às vezes o outro precisa de uma palavra, precisa de uma atenção, né? Precisa ali de uma assistência, e por causa da minha correria, por causa, às vezes nem tanto de uma forma tão consciente, mas a gente passa muitas vezes desapercebido pelo outro, né? Muitas vezes nós passamos o nosso dia inteiro envolvidos em tantas coisas, e coisas inúteis às vezes, coisas necessárias às vezes, e nós não tiramos um tempo para rezar. Existe aí um mau comportamento, existe aí uma insensibilidade, né? Então, as palavras que não são comedidas às vezes e que saem do jeito que vem na nossa cabeça, saem da nossa boca, né? Essas coisas, gente, precisam ser purificadas, né? Aquele exemplo de Santa Teresinha, né? Da coisa pequena, né? Aquela realidade pequena que ela deixava de fazer, aquilo, ela entendia que aquilo precisava ser purificado, ela entendia que aquilo era um pecado, ela ia se confessar e ela já chorava ali amargamente, né? Então, quando nós compreendemos já nesse mundo essas coisas, e não adianta pensar que a gente vai compreender se a gente não estiver galgando um caminho de santidade sério. A gente não vai compreender. Mas se nós entrarmos num caminho sério de busca de santidade, nós vamos começar a compreender essas coisas pequenas. E se nós tivermos a graça de já nesse mundo compreendermos as coisas pequenas e lutarmos contra os maus hábitos, lutarmos contra os pequenos vícios às vezes, porque nós já vencemos os grandes, né? Então nós vamos tendo a graça de já chorar amargamente aqui nesse mundo, de já repararmos o nosso erro aqui nesse mundo, e talvez nós tenhamos até mesmo a graça, se estivermos nesse caminho sério e autêntico de busca de santidade, entrarmos direto no céu, né? Mas, se não, se nós deixarmos ir passando desapercebido essas pequenas situações, não tem jeito, nós precisaremos passar pelo purgatório. Em algum momento a gente vai precisar então perceber esses maus comportamentos, essas insensibilidades, para que nós então possamos realmente nos arrependermos, né? E termos o coração purificado dessas mazelas, né? Dessas realidades. Continua então, só após essa dor purificadora seremos capazes de nos encontrarmos com o seu olhar, o olhar de Deus, o seu olhar amoroso, numa pura alegria celestial. Senão nós não teremos pureza de coração para nos encontrarmos com o olhar amoroso de Deus. Não será possível, né? Nós precisamos ter essa profunda sensibilidade, esse profundo entendimento para que nós entremos diante da face de Deus e possamos contemplar a face de Deus e conseguir olhar para aquele olhar amoroso. Precisamos ter um coração verdadeiramente purificado, humanizado, né? Nada mais é do que uma humanização. O pecado nos desumaniza, né? E essa purificação nos humaniza, né? Nós precisamos passar por isso. Isso é o purgatório. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.